Olá pessoal que gosta bastante aí de ciências sociais e gosta um pouquinho também de teologia. Eu fiz um trabalho e quero passar para vocês um pouquinho mais sobre um trabalho sobre um grande teórico, um grande, extraordinário, um cara que eu gosto demais, um filósofo que depois se reconheceu no mundo inteiro como um grande sociólogo, Pierre Bourdieu. É um cara extraordinário, e analisar o crescimento das igrejas e principalmente os modelos de crescimento de igreja numa perspectiva sociológica. Quero dizer que esse vídeo ele é um vídeo um pouco ele é bem acadêmico, né? Ele tem a função bem acadêmica de transmitir conhecimento e de ler a história da igreja e o crescimento atual a partir de uma metodologia científica, ok? Quem gosta, seja bem-vindo, vamos lá comigo, vamos estudar juntos, ok? Antes de a gente entrar especificamente sobre a teoria de campo e de campos sociais do Pierre Bourdieu, eu queria falar um pouquinho sobre ele, né? Em 1930 ele nasceu, é um cara que teve uma história muito bonita dentro da academia. Ele veio de uma região mais, aspas, caipira, fecha aspas, da França. Ele sentiu uma grande dificuldade para poder ser aceito e respeitado por Paris, que era considerado a megalópole, e tinha uma série de dificuldades de compreender ou de ser inclusiva com alguém que viesse de fora. E ele mesmo já confessou que ele se sentiu muito vítima desse preconceito, que muito provavelmente influenciou muito na sua filosofia e muito principalmente na perspectiva de análise da educação como sociólogo, e aliás um extraordinário, ok? Eu queria falar algumas obras dele. Algumas obras são extraordinárias, Distinção, por exemplo, é uma coisa esplendorosa, né? A dominação masculina, quando ele fala sobre gênero, um cara muito bom, falando sobre os condicionamentos, lembrando que ele vem de uma linha não determinista, genética, então ele acha que todo homem ele não necessariamente ele não tem uma pré-definição genética, ele vai conquistando e se tornando aquilo que as suas relações sociais vão gerando nele, entendeu? Sem desculpas de determinismo histórico ou genético, de raça, assim por diante. Ele fala sobre o poder simbólico, extraordinário livro, no qual muitos nós vamos discorrer aqui nessa explanação. Tem Reproduction, Education, Culture, que essa obra é uma obra muito importante dentro da estrutura dele. Não sei se tem em português, Reproduction, Education, Society and Culture, que é um texto muito impressionante, muito importante para compreender um pouquinho daí da perspectiva de Bourdieu. Não sei se você lê em inglês, se você não lê, pegue depois para ler. A Reprodução, que é um clássico dele, que talvez seja o livro que ele mais foi conceituado, já tem isso na editora Vozes, ok? Vamos lá. Então, esse sociólogo francês, ele desenvolveu uma teoria chamada Teoria dos Campos Sociais. Eu vou dizer para você, às vezes não é muito fácil de a compreensão. Então nós vamos lá, vamos prestar com bastante atenção, que eu tenho certeza que você vai entender. Se você durou até agora nesse vídeo, é porque você gosta de filosofia, de sociologia, e eu tenho certeza que isso vai te ajudar bastante, ok? Vamos lá. Então, a teoria de campo. Então, o que é esse campo? O campo é um lugar onde um espaço não físico, mas um espaço onde existem os agentes, como você está vendo aqui, que eles interagem entre si dentro desse campo, onde ele há disputas, ou que ele chama de lutas sociais, e essas lutas vão definir parâmetros
de quem subjuga alguém, de quem tem mais valor dentro desse ambiente do que o outro. E todos eles disputam lutas sociais para um propósito só, para obter o capital simbólico. William, o que é esse troço todo aí? Deixa eu dizer, vamos dar um exemplo prático para vocês compreenderem isso de maneira mais simples, mais pragmática e objetiva. Vamos pensar no exemplo aqui que eu não pensei. Vamos pensar sobre a perspectiva do ensino acadêmico, ok? Então, nós temos um professor aqui e todos daqui são professores, ok? Ambiente acadêmico, professores. Nós ingressamos no campo do academicismo. Esses professores estão aqui, entre eles. Eles disputam espaços, eles disputam títulos do capital simbólico, o reconhecimento dos alunos, o reconhecimento midiático, o reconhecimento do seu valor como professor, seja ele financeiro, ou seja na perspectiva acadêmica, como um nome dentro do academicismo. Realmente é uma coisa que nós conseguimos compreender. Essas lutas sociais nossas lutas diárias. Pode ser simplesmente eu querer o mais rápido possível fazer minha livre docência para ser um diferencial dos outros que estão dentro desse grupo, que de alguma maneira vão ficar inferiorizados dentro desse grupo. Importante dizer, e eu quero falar um pouquinho sobre agora na perspectiva já da igreja, mas antes disso eu quero falar sobre esse agente aqui, esses agentes externos. É importante dizer, para que nós possamos compreender o que significa espaços, esses campos de luta, como é conhecido pelo Pierre Bourdieu, é que esses agentes que olham externamente, eles acham, muitas vezes, esse campo, eles não conseguem entender esse campo. Por que esses caras se degladiam por um título, se eles não vão ganhar nada melhor? Porque eu prefiro, por exemplo, você pega um cara aqui de Wall Street e diz assim para ele, esses caras aqui estudam 25 anos da sua vida, 30 anos da sua vida para obter um título, de Mega Blaster dentro da academia. Estou falando isso de ensino superior para cima, não contando para trás. E o cara tem 30 anos de estudos depois do ensino superior, graduação, pós, MBA, mestrado, doutorado, pós-doutorado, livre docência, blá 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 blá. Ok, isso tudo, ele tem tudo aqui, ok? E ele faz assim, eu trabalho aqui e ele trabalha 30 anos aqui, 40 anos para ganhar um X. Eu, em Wall Street, ganho com 5 anos de estudo, de trabalho aqui dedicado, eu ganho 20x, ou 200x, ou 1000x do que eles ganham por mês. Assim, é inacreditável como esses caras trabalham, não entendo o valor que esse campo tem, porque eu estou fora do campo. Então, é importante dizer isso daí, vou assinar aqui, ele está fora do campo. Então, ele olha para o campo numa perspectiva de fora. Então, ele não entende porque esse cara aqui investe tanto tempo da vida dele e porque ele tem tantos conflitos e um com o outro e outro com o outro, não sei o que lá, essas lutas sociais. Por quê? Porque todas as lutas sociais estão conectadas ao quê? Ao valor simbólico, capital simbólico. Ok, queridos? Então, e quando eu obtenho capital simbólico, eu tenho uma diferenciação dentro desse grupo, dentro do campo social, dentro das lutas sociais. Por quê? Porque agora eu não sou mais um. Agora eu sou quem? Agora eu sou outro. Eu tenho diferenciações dentro do capital simbólico que me fazem diferente. Tá dando para compreender? E isso também acontece, como nós estamos vendo aqui, dentro das comunidades. Nós vemos a igreja e as pessoas estão conectadas na igreja aqui, né? Vou só apagar aqui para a gente não confundir as coisas. Então, nós estamos aqui na igreja e essa igreja é aqui, né? É um campo aqui dentro. E as pessoas estão conectadas aqui, elas têm lutas. E alguém diz assim, não, nós não temos lutas porque nós somos crentes, é mentira. Existem lutas para
o presbiterato, existem lutas para ver quem é que prega melhor, tem lutas para desenvolver quem é mais espiritual, existem capitais simbólicos dentro das comunidades, sejam elas voltadas para o crescimento de igreja, e esse trabalho é muito específico para esse tipo de comunidade, de igreja, né, que nós poderíamos aqui pensar em algumas delas, né, poderia pensar em G12, M12, MDA, G5, Half Neighbor, ou igreja com propósito, mas mais especificamente nas igrejas que tem um vínculo com o processo que chamam de discipulado, de mentoreamento, de apropriação do outro, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, por que disso tudo e como isso se desenvolve, ok? Então vamos lá. Então a igreja, dentro dessa igreja nós temos lutas sociais, e quem dizer que não está desprezando sociologicamente as relações de poder dentro da comunidade, ok? Todas essas pessoas lutam por capital simbólico, você pode trocar de nome, ele almeja ser pastor, ele almeja ser presbítero, ele almeja ser reconhecido dentro do ministério, as pessoas saindo porque dizem eu não sou reconhecido por aquilo que eu fiz na comunidade. Então nós vemos que existe uma luta sim social, lutas sociais para obter esse capital simbólico e acontecer aquilo que nós chamamos de diferenciação, ou seja, pessoas que estão dentro do campo social da igreja, eles obtêm algum tipo de capital diferencial, nós vamos vendo aqui, ó, capital simbólico, que é esse troféuzinho aqui, e o que vai acontecer? Ele vai obter o que? Uma diferenciação. Tá dando para compreender? Agora nós temos um outro diferencial. Por quê? Porque quando nós temos uma comunidade na qual o propósito dela, muito especificamente, está conectado à evangelização, ou eu não sei se essa palavra talvez seria a mais correta, talvez seja de crescimento mesmo, né? Ou de amontoamento de pessoas, não pensando na perspectiva pejorativa, mas na perspectiva sociológica mesmo do negócio, né? Aumentando o número de pessoas do rebanho, dos ouvintes, dos contribuintes, dos fiéis, assim por diante, nem sempre conectado com os valores cristãos, né? Eu vejo que é um modelo de crescimento, de êxito mesmo, que ela tem toda uma estrutura sociológica a ser compreendida. E eu achei por bem e compreendi melhor esse modelo a partir do meu amigo Bourdieu, né? Então, o que aconteceu? Nós vamos estudar claramente e ver que essas comunidades, elas têm alguns jargões. Por exemplo, você vai ser pai de multidões, a sua casa vai ser uma casa de avivamento, você vai ter milhares de discípulos, você não vai conseguir contar o número de pessoas que você vai ter. E tudo isso, na verdade, é um movimento no qual leva essas pessoas que estão aqui a lutarem de maneira social para obter um capital simbólico, que é o quê? Trazer mais gente para cá, ok? E assim obter a diferenciação. Então eles usam o evangelismo discipulado para arrebanhar gente para a comunidade, e isso vai gerar uma diferenciação, preste atenção, uma diferenciação individual e não coletiva. Ou seja, a comunidade pode ganhar com isso e ganhar projeção, porque dentro do frenesi das individualidades e de busca pelo seu capital simbólico e valorização e obter títulos de diferenciação dentro desse campo, nós vamos ver claramente que a comunidade ela tende a crescer, ela tende a volumar-se em número de pessoas, né? Produzir em larga escala membros da comunidade. Entretanto, todo o fundamento desse crescimento não está conectado na coletividade, mas dentro de um princípio capitalista, dentro de um princípio como nós pensamos, como eu gosto muito do sociólogo Bauman, né, Zygmunt Bauman, ele mesmo diz, né, dentro da sociedade de consumo, de produção. Então, nós vemos ele, assim como o capitalismo, ele tem essa marca da individualidade, da racionalidade, assim também nós vemos de maneira muito explícita esse modelo de crescimento baseado
na individualidade. Lembrando ouvintes, que nós estamos pensando em duas coisas importantes. Quando a gente pensa em motivação, nós temos sempre que compreender que motivação, ela é um motivo para que eu haja. Então, a motivação não está conectada diretamente ao bom bem-estar do grupo, mas o fundamento rudimentar da motivação está conectado o que eu ganho com isso, na perspectiva individualizada, ok? Então vamos prosseguir para que nós possamos compreender mais ainda. Então eles vão fazer esse evangelismo e aí essas pessoas vão em direção à comunidade, trazem o valor para essas pessoas, o valor simbólico. Vamos lá. A teoria de campo social no modelo do crescimento de igreja, ele vai se expressar de várias maneiras, mas vamos estabelecer aqui. Então nós temos um campo onde existem as lutas de novo, guardando essas devidas coisas. Nós temos N coisas aqui que o Bourdieu ainda trabalha, ele trabalha com as instituições, ele trabalha com outros mecanismos de estudo do campo. Eu não quis entrar aqui nisso, vamos entrar de maneira muito simplificada, porque o final desse estudo, na verdade, é o grande objetivo de toda análise prévia dele, né? Que eu quero dissertar ou pensar de maneira muito crítica, mas de maneira muito elucidativa e técnica, o papel da igreja na perspectiva teológica, ok? Então nós vamos pensar agora sociologicamente para conseguir lê-la, né? Sair um pouquinho da leitura do senso comum e compreendermos um pouquinho mais a perspectiva científica, ok? Então nós temos esse grupo de pessoas que estão lutando pelo capital simbólico, como nós já cansamos de ver, e aí surge um novo integrante da linguagem de Pierre Bourdieu. Ele fala sobre os pretendentes. Quem são os pretendentes? São aqueles que desejam entrar no campo, que desejam ingressar no jogo, que eles desejam participar, se submeter às regras desse jogo. Eles desejam e começam a valorizar o capital simbólico, aqui, que nem sempre ele é valorizado por as pessoas que estão externas. Lembra que eu disse para vocês, nós conversamos sobre os agentes externos, lembrando que esses caras aqui, ó, de dentro são agentes, esses daqui são pretendentes e querem entrar. Agora, dentro de uma perspectiva sociológica do crescimento das igrejas que trabalham com os modelos de crescimento de igreja, nós temos esse valor simbólico trabalha um processo de recrutamento de pretendentes. Então, trazendo esses pretendentes para o campo, aí você vai dizer assim, meu Deus, para que isso? Vamos lá. Então, nós temos o campo aqui, e nós temos no centro desse campo um carinha novo aqui, ó. Esse carinha novo aqui, que nós estamos vendo aqui, é um cara que se diferenciou, ou ele está diferenciado no meio do campo social. Então ele startou um novo momento. Esse capital simbólico dele é um capital proveniente, preste atenção aqui, ó o capital simbólico dele. De onde está vindo aqui, ó? Da conquista, da produção. Veja, eu quero deixar marcado aqui em cima, olha comigo, ó, os números como modelo de diferenciação. Ou seja, queridos, e nós estamos estabelecendo, dentro da perspectiva de campo eclesiológico, uma metodologia de sucesso baseado mais no sucesso secular, não religioso. Então nós vemos uma dessacralização do sucesso. Então o sucesso e o crescimento, eles estão conectados a métodos avaliativos numéricos, ou métodos avaliativos de produção. Então, como existe todo um discurso, né, de condicionamento, de inculcamento, de reprodução, de multiplicação de pessoas, quem se multiplica tem capital simbólico dentro do grupo. Então isso faz com que ele seja diferente dos outros, seja visto pelos outros de maneira diferente. Talvez quem está aqui fora está pouco se lixando, acha esse cara um idiota como os outros, mas quem está dentro desse processo não acha isso. Ele acha que esse cara é o cara, e por isso, obviamente,
vai começar a fazer o quê? Vai começar a mudar e transformar, vai transformar o quê? Vai começar a desejar fazer o que esse homem diferenciado faz, ok? Então, voltando aos agentes externos, se eu tenho gente aqui dentro do campo, tá aqui dentro do campo, aqui, ó, brigando todo mundo, e quando eu digo brigar, não é brigar de soco, não é brigar de ser agressivo, não é ser mal um com o outro, não. É apenas disputas de relação de poder, que isso é comum em toda comunidade onde tem gente, ok? E aí quando a gente pensa, nós temos esse agente externo, ele é um alvo, a partir de agora ele é um alvo. Ele olha para isso tudo e diz assim, esses valores, essas recompensas, esse valor simbólico, que há esse troféu simbólico do campo, para mim não interessa, eu não tenho nenhum valor dele. Quando os meus filhos chegam para mim e dizem assim, meu filho de 10 anos chama e fala assim, pai, eu estava jogando no meu computador, naquele programa XYZ, junto com as minhas amigas e meus amigos de escola, e eu sou o cara que mais tem dinheiro, ou que mais teve sucesso no jogo. Eu olho com desdém aquilo, eu sei que ele passou horas e horas e horas lutando aquilo, e eu me esforço para poder transmitir para ele que aquilo é importante para mim, porque a única coisa que é importante para mim é ele, não o que ele faz. Porque aquilo que ele está fazendo não tem valor nenhum para mim, porque o campo onde o meu filho está, o campo onde o meu filho se estabelece, lá do jogo, não é o campo que tem nenhum valor para mim, nenhum. Mas, assim como ele olha para mim, diz assim, meu pai deve ser muito idiota por acreditar e pensar e correr atrás de coisas que eu acho ridícula o que ele faz, não tem valor nenhum, para que ele faz isso. Só que quando nós temos uma metodologia de crescimento de igreja, desesperado, nós temos que fazer recrutamentos. Então nós pegamos agentes externos que não tinham nenhum tipo de afeição com o campo e transformá-los em pretendentes. Como, William? Vamos lá. Socializando o capital simbólico. Como? Eu compartilho o capital simbólico. Então nós temos aqui, eu tenho um vencedor, então o que eu vou fazer? Eu atraio o pretendente dizendo, eu sou um vencedor. Eu sou um agente vencedor. Eu estou aqui, ó. Eu sou um agente vencedor. Eu quero dizer para vocês que vocês não sabem ainda, mas o que eu sou aqui, vocês precisam desse troféu. Vocês não sabem o valor que isso tem. E aí nós entendemos qual é a mensagem propagada para essas pessoas. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, muito sério. Estamos fazendo uma análise sociológica disso. E não é, nesse primeiro momento, teológica. Entretanto, fica evidente que a mensagem de Jesus nunca foi essa, nem dos discípulos de Jesus. Apesar de Jesus transmitir e dizer, eu tenho aqui um capital simbólico que você não conhece, o capital simbólico da igreja primitiva, do primeiro século, de Jesus Cristo e todos os discípulos dele, estavam conectados direto àquilo que transcende, não aquilo que está na terra, né? Nós vemos passagens como Colossenses capítulo 2, o apóstolo Paulo tentando explicar isso para as pessoas assim, pensar nas coisas lá do alto. Jesus mesmo disse para Pedro, tu és pedra de tropeço para mim. Por quê? Porque tu cogitas as coisas dessa terra, eu cogito as coisas que são do céu. Então, nós vemos que o troféu de Jesus e o troféu dos discípulos eram troféus muito mais ligados à eternidade, não é? Do que, tá muito ruim aqui a letra, mas vocês entenderam o que dizer, tá ligado à eternidade do que especificamente sobre a vida aqui, sobre algum tipo de recompensa aqui. Então o que é pregado? A promoção dos valores do campo. Lembrando que o agente externo olha para o campo e diz, que idiota esses caras são. Lembre, sua mulher olhando para você, homem, diz assim para você, acho ridículo alguém pegar e ficar vendo jogo de futebol, ou ficar numa fila para entrar no jogo, pagar R$200, 300, 500 reais numa final, para poder assistir um jogo de futebol, 24 caras correndo atrás de uma bola, que é uma chatice, entendeu? Então por quê? Porque ela não entende o valor literalmente do campo nesse caso. Desenvolvendo uma necessidade. Então o que acontece? Assim como acontece no marketing tradicional, no marketing de trabalho por aí, o agente do campo
ele quer vender uma ideia porque precisa atrair, porque isso daqui é o capital para o indivíduo. Então ele atrai essas pessoas desenvolvendo, preste atenção, uma necessidade individual e coletiva, como família, de consumo do capital simbólico religioso do campo. Então eu promovo aquilo que está dentro do campo para fazer com que as pessoas que estão fora do campo, tanto os agentes externos como os pretendentes, possíveis pretendentes, admirem o campo e desejem viver esta estrutura de campo. Tá dando para compreender? Ok. Nós temos uma diferença, eu quero falar sobre a diferença na teoria de Bourdieu. Ele trabalha muito a perspectiva da educação. Então ele fala que a educação, apesar de recrutar, ela legitima uma opressão para não incluir. Eu vejo a igreja num processo, na igreja no modelo de crescimento desse jeito. Quero fazer sempre esse parênteses para que não seja mal interpretado, que a igreja de mercado, ou a igreja de franchise, ou a igreja de crescimento é uma igreja que a educação, por exemplo, que está o texto aqui embaixo, a educação exclui para legitimar reproduzindo, ou seja, a educação ela exclui a pessoa, mesmo atraindo ela, porque quando ela exclui, ela legitima que a pessoa não conseguiu de alguma maneira participar do campo, porque ela não tem condições disso, então ela se submete a ser subserviente a uma elite, segundo Pierre Bourdieu, que tem uma coisa que os outros não tiveram, que se chama capital intelectual, para poder cursar a faculdade, para poder cursar o seu caminhamento, ok? Quando a gente olha para a situação da igreja de mercado, nós vemos uma atração e nós vemos uma colonização muito imperativa, muito exploratória dessas pessoas em todos os flancos, financeiramente, emocionalmente, roubando, parasitando até o tempo e roubando uma das coisas mais cruéis que pode roubar do ser humano, a capacidade crítica dela, porque a teologia do medo vem e faz um sufocamento do processo reflexivo do indivíduo, fazendo com que ele seja incapaz de julgar isso. Então, a religião, ela inclui para subsistir. Se eu não atraio pessoas, dentro desse modelo de crescimento, se eu não atraio pessoas para o campo, eu atraio para o campo e para o meu microcampo, o que vai acontecer? Eu não vou ser legitimado com as diferenciações e as honrarias simbólicas do campo no qual eu sou estabelecido, que é o campo da igreja, visualizando e sempre vislumbrando a questão da produção, ok? Essas igrejas, elas têm a tutela e a subtração da autonomia e do senso crítico do indivíduo ou da coletividade. Eu não quero parafrasear Nietzsche, mas o Nietzsche, nesse processo, eu concordo com ele, é o cristianismo no qual ele confina o gado, e esse gado, ele amedrontado pelo pedaço de pau do peão, e faz com que, ou as cercas eletrificadas da fazenda inovadora e tecnológica, e ele fica escondido lá com medo de sair, de se revoltar, de pensar diferente. Então essa autonomia faz com que esses novos integrantes que estão chegando no campo, eles comecem a se submeter ao que, queridos? A um desejo de ser quem? E o que ele vai fazer? Vai reproduzir. Tá dando para entender? Ele vai reproduzir. Entenderam já, né? Não vou ficar escrevendo aqui que não dá para escrever com o mouse. Então, ele vai tentar reproduzir, mas não vai conseguir. Ou ele pode até conseguir e vai reproduzir de novo isso daí, né? E vai entrar dentro desse projeto. E esse processo é profundamente castrador, profundamente opressivo. Apesar de ele ter todos os seus escamamentos e todas as suas máscaras ideológicas, toda a sua sofisticada ideologia religiosa de convívio, de proteção na tutela, de parceria, de cumplicidade, aquelas pessoas que já passaram por esses modelos de crescimento
sabem o que eu estou dizendo, que isso é profundamente conectado ao resultado simbólico que isso resulta. É fácil, a maioria das pessoas que tem o sucesso dentro da projeção de uma igreja de crescimento, quando alguma pessoa, algum discípulo, algum liderado, no qual ele se honrava e de alguma maneira recebia dentro da instituição, dentro do campo no qual ele vivia, alguma honra simbólica por ter essa pessoa com ele, então assim, eu quero trocar de líder, essa pessoa ela é literalmente escorraçada, e aquela pessoa que amava deixa de amar, deixa de conviver, e muitas vezes se torna inimigo. Por quê? Porque ele não amava o indivíduo, mas amava todo o valor simbólico que agregava para si próprio dentro da perspectiva estritamente individualista. Quando você tem um campo e você tem as relações sociais, você tem alguém se diferenciando porque esse cara tem multidão, tem crescimento, tem essas coisas, você vai ver que começa a existir um frenesi ao capital simbólico, ou seja, o reconhecimento do campo. Então, você vai ver as pessoas começando, os integrantes desse campo começam a dizer, eu preciso, se ele tem, eu também posso ter, se ele conquista, eu também posso conquistar, e as pessoas começam a trabalhar de maneira frenética para poder obter pessoas, e essas pessoas de alguma maneira trazerem para dentro da comunidade um valor, um capital simbólico para essas pessoas, nas quais muitas vezes elas não tiveram, mas elas agora, por causa do processo de alienação religiosa e por causa de um sistema, por causa de um campo que ele de alguma maneira ele é afrontador ao processo reflexivo crítico, faz com que essas pessoas se embranhem dentro desse projeto, achando que o projeto é bom para Deus, sem perceber que o projeto tem uma única intenção, se autopromover dentro do campo e, consecutivamente, ser profundamente manipulado pelos líderes, que na verdade eles realmente é quem ganham, é eles realmente quem recebem o verdadeiro capital simbólico, capital financeiro, capital político sobre eles, que depois nós vamos falar um pouquinho desse tipo de coisa que vai acontecer, ok? Só que aí acontece a primeira contradição do sistema. Porque começa a existir, não sei se vocês repararam, eu coloquei 3 pessoas tendo êxito dentro da busca pelo capital simbólico, ok? 3 tiveram êxito. Um teve mais êxito que todo mundo, ganhou até um palitozinho de ouro, né? Tem até a Chica da Herbalife, o Bottom não sei de quem, da Forever, assim por diante, dessas coisas, é isso aí, ela vai trabalhar, vão trazer, são empresas que trabalham muito a perspectiva do marketing multinível e com certeza estudaram tudo isso que você acabou de ver, apesar de ninguém saber, só quem articulou e ganha dinheiro com isso de verdade. Vamos lá, então acontece a contradição, que é isso aqui que eu estou aqui à sua direita, a desilusão do capital simbólico. Por quê? Porque essas pessoas que você está vendo aqui, ó, essa aqui, elas não obtiveram o capital simbólico que as outras conseguiram, mesmo quando essa daqui tem pouco. Esse é um problema para o futuro, breve, se ele não tiver êxito, obviamente ele também entrará em crise. Como o ser humano tende por sua natureza, e dentro dos campos é desse jeito que funciona, ele tende a olhar sempre para alguém maior do que ele, para se descontentar, e sempre olha para quem e quantos estão piores que ele, para se não acusar, para não se acusar. Então, quando esse aqui olha para esse e para esse, ele fica, eu não estou tão ruim, mas quando olha para esse diz, ou eu melhoro, ou eu não sei o que acontece comigo. Mas esses caras que não conseguiram ter nada de capital, não importa que sejam pessoas bacanas, com bom caráter, pessoas que são bons pregadores, se eles não têm o capital idealizado pela instituição,
obviamente eles vão trazer sobre si muitas condenações e muitas reflexões. E aí eles começam a fazer perguntas. Por que eu não? E aí é estabelecida uma liderança legitimada na produção. Dando para entender? Eles não são, uma liderança não é trabalhada pelo tanto que essa pessoa é piedosa, mas o tanto que essa pessoa produziu. Se você adivinhar, eu te dou um beijo. Quem é que vai ser a pessoa mais importante desse campo? Óbvio. Quem mais? Produziu. Mas esse cara é mau caráter, não tem importância, ele produziu. Qual é o princípio do capital simbólico? É isso aqui. Então, como esse aqui é a coisa mais importante, então ele vai ser honrado. E esse aqui, mesmo que tenha muito caráter, mesmo que tenha uma postura que seja tímido, mesmo que não tenha formação intelectual, não tenha condições de ganhar, arrebanhar gente, mas é uma pessoa de Deus, uma pessoa quebrantada, ela perde todo o seu valor institucional, porque ela não tem o capital simbólico para poder expressar isso. Então eles começam a sumir, eles começam a se esconder, eles começam, pior do que tudo isso, seria melhor que fosse tudo embora da comunidade, mas pior do que isso tudo, eles olham para si mesmos e dizem: eu não sirvo, o cara serve. Então acontece a violência simbólica por meio da exclusão. Deixa eu só apagar esse negócio aqui que ficou aqui para frente. Então, a violência simbólica por meio da exclusão religiosa, poderia ser sociológica, mesmo que de maneira velada, porque existe uma plataforma medidora, aferidora de êxito através de multiplicações numéricas. Veja como todo esqueleto de honra, de conquista, de valor está diretamente conectado às coisas numéricas, aos modelos profundamente humanos de avaliação, ok? Então, quando nós temos o campo de luta social, nós temos também o campo de lutas sociais, os campos sociais, para os pastores também, que vivem esse modelo de crescimento. E as bases desses caras também são talvez ainda mais opressivas. Tem que ter quanto mais sucesso, quanto mais dinheiro. Aí nós estamos falando muito da teologia da prosperidade, que também é uma venda de valor, porque a teologia da prosperidade nada mais é que uma, dentro da perspectiva dos pastores, nada mais é do que aquela primeira reunião que você tem no marketing multinível, que alguém vai lá e para você e abre, coloca um kit multimídia e abre lá na tela, coloca os caras de Ferrari, de Jaguar. Esse cara ganhou 150 mil reais esse mês, o outro está ganhando 300 mil reais por mês. Se você crer, se você for trabalhador, se você conseguir, você vence. Aí você pega lá o seu dinheirinho, dá o dinheiro lá, porque agora você fala assim: agora eu vou ficar rico porque eu achei um caminho de ficar rico. Aí você vai lá, entra, paga o que você tem que pagar, faz o que você tem que fazer, e aí você descobre no final de tudo isso que você foi muito, muito enganado, porque 2 ou 3 venceram tudo e você não venceu absolutamente nada, só deu dinheiro para algumas pessoas ganharem muito dinheiro, você não ganhou nada, porque esses pastores são muito oprimidos. Eu quero fazer uma menção aqui muito especial para aqueles que gostam da vida pastoral ou querem entender um pouco mais de teologia. Existem dezenas de pastores que se suicidaram ano passado, cometeram suicídio ano passado. Começo desse ano já tem mais pastores cometendo suicídio. E eu estou falando, não é de pastor de porta de bar, eu estou falando de pastores de comunidades sólidas, porque muitas vezes eles não possuem esse capital, eles não obtiveram reconhecimento nem da comunidade, porque se eu tenho um pastor, que o pastor foi lá e pegou a igreja, e aí ele tinha 100 pessoas, agora ele tem 5 mil, agora ele realmente tem muito sucesso, então ele deve receber um salário maior, ele deve ser honrado pela comunidade. Se um pastor estabeleceu cura, libertação nessa comunidade, tirou os pecados, conseguiu trabalhar esses pecados, essas reuniões, conseguiu de uma maneira trazer a comunidade para a serenidade, para a responsabilidade prática social que a igreja tem,
para a compreensão do aflito a partir da ótica do pobre, conseguir compreender que Cristo veio para fazer esse tipo de processo, transformar numa igreja muito menos show e muito mais família, esse cara muitas vezes não tem reconhecimento e por ter um caráter e não prostituiu-se diante dos modelos avaliativos pastorais, muitas vezes ele é deixado de lado, desvalorizado e muitas vezes por causa das suas crises emocionais, depressão e assim por diante, comete o mais triste de todos os atos que um homem pode fazer, que é tirar a sua própria vida. O campo social dos pastores é igual, né? Nós temos o mesmo quadro, aí você vê pastores que são muito fortes, porque tem mais gente, eles são conceituados, são os caras que vão pregar em crescimento nos congressos de crescimento de igreja, nos quais eu nunca na minha vida mais irei, e aí você vai passar lá como crescer a igreja, como multiplicar a igreja, como fazer não sei o que lá, e é óbvio que uma pessoa que não tem muitas pessoas junto com ele não vai poder falar sobre o crescimento de igreja. Isso é um absurdo teológico, mas dentro da teologia pós-moderna, da modernidade líquida, como diz Bauman, normal, ok? Nós vemos aqui, e aí você vai ver a desilusão do capital simbólico igual dos outros. Então nós temos depois disso, depois da legitimação da diferenciação entre eles, surgem as diferenças entre apóstolos e pastores, pregadores ungidos e esforçados, vencedores e batalhadores. Eu vou continuar esse vídeo com a crítica agora teológica sobre essa análise, acho que ficou um pouco claro. Eu poderia pensar também um pouquinho sobre, continuar um pouquinho mais sobre a tutela e as ideologias do medo para controle social e controle do rebanho, mas eu creio que isso fica de maneira muito clara e evidente que existe um processo de dominação através da ideologia do medo para impossibilitar fugas, porque não adianta nada eu trabalhar a expansão como referencial para mim de autoprojeção dentro do campo e eu continuar do mesmo jeito perdendo pessoas. Então eu trago duas em ônibus público, sai 3 pelo fundo. Então, obviamente, existe uma ideologia de medo, não uma ideologia madura de cristianismo, mas do medo para aprisionar essas pessoas e assim por diante. Então eu quero fazer uma análise sobre a crítica teológica, sobre as coisas que nós acabamos de estudar e discernir por meio das ferramentas metodológicas de Pierre Bourdieu, ok? Eu quero esse daqui é o meu nome, William Leite, esse cara bonito aí sou eu. Você pode mandar um e-mail para mim, qualquer dúvida, pode escrever no vídeo embaixo aí, qualquer sua dúvida, né? Manda para mim, esse é meu telefone, também é o WhatsApp, você pode mandar uma mensagem para mim e a gente pode bater um papo, se eu puder ajudar em alguma coisa, vai ser um prazer, ok? Grande abraço a todos, esperem a segunda aula, agora uma análise teológica daqui das conclusões que tivemos. Vai ser bom demais, tá bom, queridos? Grande abraço a todos, Deus abençoe a todos. Obrigado por ter ficado comigo todo esse tempo, tá bom? Valeu, bye bye.